Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Eldmara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like cheio de estrelas aqui no canal. Estamos lendo A Culpa é das Estrelas de John Gray, capítulo 7. Gritei para acordar meus pais e eles entraram no quarto como dois furacões, mas não havia nada que pudessem fazer para diminuir a intensidade da supernova que explodia na minha cabeça. Uma cadeia interminável de fogos de artifício intracranianos que me fizeram pensar que minha hora tinha chegado de vez, e tentei me convencer, como já tinha feito antes, de que o corpo desliga quando a dor fica insuportável demais, que a consciência é temporária e que tudo vai passar. Mas, como sempre, não desmaiei. Fui deixada na areia com as ondas batendo em mim, sem poder me afogar. Papai foi dirigindo enquanto falava com o hospital ao celular. Eu deitada no banco de trás com a cabeça apoiada no colo da minha mãe. Não havia nada a fazer. Gritar só piorava. Para falar a verdade, qualquer estímulo só piorava. A única solução seria tentar desmanchar o mundo, torná-lo negro e silencioso e inabitado de novo. Voltar ao momento anterior ao Big Bang, no começo, quando havia o verbo, e viver naquele espaço não criado e vazio, sozinha com o verbo. As pessoas falam da coragem dos pacientes de câncer e eu não nego. Por vários anos eu fui cutucada, cortada, envenenada e segui em frente. Mas, não se enganem, naquele momento eu teria ficado muito, muito feliz em morrer. Acordei na UTI. Pude perceber que era UTI porque não estava num quarto particular e porque havia vários aparelhos bipando. E porque eu estava sozinha. Eles não deixam a família ficar na UTI do hospital pediátrico 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque isso representaria risco de infecção. Ouvi um choro vindo do fim do corredor. O filho de alguém tinha morrido. Eu estava sozinha. Apertei o botão vermelho para chamar alguém. Uma enfermeira apareceu alguns segundos depois. Oi, falei. Oi, Hazel. Sou Alison, sua enfermeira, ela disse. Oi, Alison, minha enfermeira, falei. Depois disso, comecei a me sentir muito cansada de novo. Mas eu fiquei acordada por um tempo, quando os meus pais entraram, chorando, e me deram vários beijos. Tentei erguer o tronco para abraçar os dois, e tudo em mim doeu quando os abracei. Mamãe e papai me contaram que não havia nenhum tumor no meu cérebro e que minha dor de cabeça tinha sido causada por má oxigenação, o que por sua vez foi provocado pelo fato de meus pulmões estarem nadando em líquido, 1,5 litros, que tinha sido drenado com sucesso do meu peito, e era por isso que eu talvez fosse sentir um leve desconforto ao deitar de lado, onde havia, veja isso, um tubo que ia do meu peito até um recipiente de plástico com líquido até a metade, que juro, parecia a cerveja preferida do meu pai. Mamãe me disse que eu iria para casa de verdade, que só teria de fazer essa drenagem de vez em quando e que precisaria voltar a usar o BIPAP, o equipamento noturno que força a entrada e a saída de ar dos meus pulmões de araque. Mas eu tinha feito uma tomografia computadorizada de corpo inteiro na primeira noite no hospital e, segundo eles, a notícia era boa. Nenhum crescimento de tumor, nada de novos tumores. E a dor no meu ombro tinha sido falta de oxigenação, dores de um coração trabalhando mais que o normal. E hoje de manhã a doutora Maria nos disse que continua otimista, papai falou. Eu gostava da doutora Maria. Ela não era de mentir, por isso adorei ouvir aquilo. Isso é só um detalhe, Rasa, minha mãe disse. É um detalhe com o qual conseguiremos conviver. Assenti com a cabeça. Então, a minha enfermeira, Alison, meio que fez com que eles saíssem educadamente. Ela me perguntou se eu queria umas pedrinhas de gelo e eu disse que sim. E aí ela se sentou na cama comigo e me deu as pedrinhas na boca de colher. Então, você ficou fora do ar alguns dias. Alison disse. O que você perdeu? Uma celebridade se drogou, políticos brigaram, uma outra celebridade usou um biquíni que revelou uma imperfeição corporal, um time venceu um campeonato, mas outro time perdeu. Eu sorri. Você não pode continuar se isolando do mundo assim, Raso. Você perde muita coisa. Mas, interroguei, fazendo um gesto com a cabeça na direção do copo branco de isopor que estava na mão dela.
Eu não deveria, ela respondeu, mas sou rebelde. E me deu outra colherada do gelo triturado. Murmurei um obrigado. Graças a Deus pelas boas enfermeiras. Está ficando cansada? Ela perguntou. Fiz que sim. Durma um pouco, ela completou. Vou tentar mexer uns pauzinhos e lhe dar algumas horas antes que entre alguém para verificar seus sinais vitais e coisas do gênero. Agradeci mais uma vez. Em hospitais, você agradece o tempo todo, e eu tentei me ajeitar no lento. Você não vai perguntar nada sobre seu namorado? Ela me questionou. Eu não tenho namorado, falei. Bem, um garoto mal saiu da sala de espera desde que você chegou aqui, ela disse. Ele não me viu assim, viu? Não, só a família. Assenti com a cabeça e mergulhei num sono aquoso. Ainda faltariam 6 dias para eu voltar para casa. 6 dias perdidos, olhando para o isolamento acústico no teto, vendo televisão, dormindo, sentindo dor e querendo que o tempo passasse logo. Não vi o Augustus nem ninguém além dos meus pais. Meu cabelo parecia um ninho de passarinho. Meu passo de cagado ou de um paciente com demência. Mas a cada dia me sentia ligeiramente melhor. Cada sono acabava revelando uma criatura que se parecia um pouco mais comigo. O sono combate o câncer, disse meu médico, Jim, pela milésima vez quando pairou sobre mim certa manhã, rodeado por um grupo de estudantes de medicina. Então, eu sou uma máquina de combate ao câncer, disse para ele. E isso você é mesmo, Rosa. Continue descansando e, com sorte, poderemos mandá-la para casa logo. Na terça-feira, eles me disseram que eu iria para casa na quarta. Na quarta, 2 residentes, minimamente supervisionados, removeram o dreno do meu tórax. A sensação foi de estar levando uma facada de dentro para fora, o que no fim das contas não saiu como deveria. Por isso, eles decidiram que eu teria de ficar até quinta. Já estava começando a pensar que eu era objeto de algum experimento existencialista de gratificação postergada em modo contínuo quando, na sexta-feira de manhã, a doutora Maria apareceu, me farejou por um minuto e me disse que eu poderia ir embora. Aí a mamãe abriu sua enorme bolsa e mostrou que lá dentro estavam, desde sempre, minhas roupas de ir para casa. Uma enfermeira veio e retirou os aparatos da terapia intravenosa. Eu me senti livre, mesmo ainda tendo de carregar o cilindro de oxigênio para todo lado. Entrei no banheiro, tomei meu primeiro banho em uma semana e me vesti. Quando saí, estava tão cansada que tive de deitar para recuperar o fôlego. Você quer ver o Augustus? Minha mãe perguntou. Pode ser, respondi, após alguns instantes. Eu me levantei e me transferi para uma das cadeiras de plásticos encostada na parede, enfiando o cilindro debaixo dela. Aquilo acabou comigo. Papai voltou com Augusto minutos depois. O cabelo dele estava bagunçado, caindo na testa. Seu rosto se iluminou com um legítimo sorriso bobo. Alá Augustus Waters quando me viu. E também não consegui evitar um sorriso. Gus se sentou na poltrona reclinável azul de couro falso que estava perto da minha cadeira. Ele se inclinou para a frente, se aproximando de mim, aparentemente incapaz de conter o sorriso. Mamãe e papai nos deixaram sozinhos, o que foi meio constrangedor. Eu me esforcei para olhar nos olhos dele, embora fossem tão lindos que eram quase impossível de encarar. Estava com saudade de você, o Augustus disse. Minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria. Obrigada por tentar me ver quando eu parecia ter saído do inferno. Para falar a verdade, sua aparência ainda não está lá essas coisas. Eu ri. Sente saudade de você também. Só não quero que você veja tudo isso. Só quero tipo. Não tem importância. Mas sempre que a gente pode ter o que quer. Sério? Ele perguntou. Eu sempre pensei que o mundo fosse uma fábrica de realizações de desejo. Acontece que não é esse o caso, falei. Ele era tão belo. Levantou a mão para pegar a minha, mas eu balancei a cabeça negativamente. Não, falei baixinho. Se vamos ficar juntos, tem de ser, tipo, não assim. Tá, ele disse. Bem, eu tenho boas e más notícias no campo da realização de desejos. Então, falei. A má notícia é que, obviamente, não podemos ir a Amsterdã até você melhorar. Mas os gênios vão executar a famosa magia deles quando estiver se sentindo bem o suficiente.
Essa é a boa notícia? Não. A boa notícia é que, enquanto você dormia, Peter Van Hout compartilhou um pouco mais de sua mente genial conosco. Ele aproximou a mão da minha de novo e dessa vez para colocar nela uma folha bem dobrada, um papel timbrado sob o nome de Peter Van Hout, romancista emérito. Não li a carta até entrar em casa e deitar na minha enorme cama vazia. Sem qualquer chance de interrupção médica, eu levei horas tentando decifrar a escrita inclinada e garranchosa de Van Hout. Caro Sr. Walters, acabei de receber sua correspondência eletrônica com data de 14 de abril e estou devidamente impressionado com a complexidade shakespeariana de seu drama. Todos nessa história têm uma amartia sólida como uma rocha. A dela estar tão doente, a sua estar tão bem. Se ela estivesse melhor, ou o senhor mais doente, então as estrelas não estariam tão terrivelmente cruzadas. Mas é da natureza das estrelas se cruzar. E nunca Shakespeare esteve tão equivocado como quando fez Cássio declarar: a culpa, meu caro Bruto, não é de nossas estrelas, mas de nós mesmos. Fácil falar quando se é um nobre romano, ou Shakespeare. Mas não há qualquer escassez de culpa em meio às nossas estrelas. Permanecendo no assunto das falhas do bom e velho William, seu texto acerca da jovem Hazel me fez recordar o soneto 55 do Bardo, que, como o senhor deve saber, começa assim: nem o mármore, nem os áureos mausoléus de reis hão de durar mais que meu verso ardente, mas nele brilhareis mais refulgentemente do que a pedra largada aos ultrajes do tempo. Fugindo um pouco do assunto, mas que meretriz é o tempo, não fode a todos. É um lindo poema, porém enganoso, com certeza. Nos lembramos dos versos ardentes de Shakespeare, mas o que temos em mente sobre a pessoa que ele homenageia? Nada. Temos quase certeza de que se trata de um homem. Tudo mais é suposição. Shakespeare nos revelou muito pouco sobre o homem que sepultou em seu sarcófago linguístico. Perceba também que, quando falamos de literatura, o fazemos no tempo presente. Quando falamos dos mortos, não somos tão generosos. Não se imortaliza a perda escrevendo sobre eles. A escrita enterra, mas não ressuscita. Declaração total e restrita, não sou o primeiro a fazer esta observação. O poema é de Maclais, nem o mármore, nem os áureos mausoléus que contém o verso heróico. Direi que morrerás e não se lembrarão de teu passado. Estou a divagar, mas eis a falha. Os mortos são visíveis apenas através do território, olho vigilante da memória. Os vivos, graças aos céus, mantêm a capacidade de surpreender e de decepcionar. Sua Hazel está viva. Waters. E o senhor não deve impor sua vontade sobre a decisão de outrem, em particular uma decisão que foi tomada após muita ponderação. Ela deseja salvaguardá-lo da dor, e o senhor deve deixar que ela assim o faça. É possível que não ache a lógica da jovem Hazel persuasiva, mas eu tenho atravessado esse vale de lágrimas há mais tempo que o senhor, e, do meu ponto de vista, não é ela a lunática. Atenciosamente, Peter Van Hout. Tinha sido mesmo escrita por ele. Lambi o dedo, umedeci o papel e a tinta borrou um pouco. E foi assim que soube que era verdadeiramente verdadeira. Mãe, disse. Não falei muito alto, mas não precisava mesmo. Ela estava sempre à espera. Sua cabeça apareceu por trás da porta. Está tudo bem, querida? Podemos ligar para a doutora Maria e perguntar se uma viagem internacional me mataria?